Fala galera, aqui é a Tulane Dara da Universo Preto e oficialmente nós estamos de volta. Pra quem não sabe, ano passado eu tive que passar por uma cirurgia e me afastei do canal por alguns meses. Mas não se preocupem que eu já estou de volta para trazer mais informações pra vocês. E esse é o nosso primeiro vídeo de 2021. Bom, para começar o ano lindamente, nós vamos falar sobre o Dr. Juliano Moreira. Ele inclusive foi homenageado pelo Google na primeira semana de janeiro. Vem comigo descobrir mais um pouquinho sobre a história desse grande médico. Juliano Moreira nasceu no dia 6 de janeiro de 1872. Seu pai era o português Manuel do Carmo Moreira Júnior. Ele era inspetor de iluminação pública. Já sua mãe, Galdina Joaquina do Amaral, era empregada doméstica de ninguém mais ninguém menos que o Luiz Adriano Alves de Lima Gordilho, o Barão de Itapuã. Além de ser um barão, Luiz Adriano também era professor da Faculdade de Medicina e padrinho de Juliano Moreira. E logicamente foi por causa desse padrinho que Juliano teve acesso a uma faculdade de medicina. Até porque, vamos lembrar que era a época recém-saída da escravidão e o Juliano nada mais era do que um mestiço que seria considerado naquela época mulato. Mas eu não vou usar esse termo por questões de ser racista, então ele era negro, só que de pele clara. Juliano estudou no Pedro II, mas concluiu seus estudos no Liceu Provincial de Salvador. E pasme, em 1886 ele entra na faculdade de medicina com apenas 13 anos de idade. Sim, ele era um gênio e o padrinho dele soube explorar isso muito bem. Já no seu quinto período na Faculdade de Medicina da Bahia, Juliano foi interno na Clínica Dermatológica e Cifiográfica. E aos 19 anos conclui sua graduação com a tese Sífilis Maligna Precoce. Essa tese de Juliano foi algo que chamou a atenção no mundo inteiro, até porque vocês podem não saber, mas a sífilis era uma das doenças que mais matava naquela época. E o estudo de Juliano foi revolucionário, o que chamou a atenção do mundo todo. Mas Juliano não parou por aí, ele também foi pioneiro em várias outras coisas. Ele identificou no Brasil a doença botão endêmico dos países quentes, também conhecida como botão da Bahia ou leishmaniose tegumentar. Foi pioneiro no uso do microscópio para estudo do micetoma, do Goldun e do Ainu. E também foi quem primeiro efetuou uma punção lombar na Bahia para estudo do líquido cefalorraquidiano dos doentes de sífilis e lepra. Gente, isso foi um verdadeiro trava-línguas. Pelo amor de Deus, se eu pronunciei alguma coisa errada, me perdoem, Porque nomes científicos não é comigo. Além disso, Juliano foi de extrema importância para a psiquiatria porque ele tentou combater nada mais nada menos do que o racismo científico da época. Sim, gente, existia um racismo que era baseado em ciência, que eu vou explicar para vocês. A ideia era de que existiam povos primitivos e que as três raças fundamentais, que seriam a branca, negra e a indígena, transmitiriam aos produtos de seus cruzamentos caracteres patológicos diferenciais de valor. Em palavras mais fáceis, a mestiçagem seria um problema. Por quê? Quando você cruzava o branco, que seria de uma raça superior, com o negro, que seria de uma raça inferior, a mestiçagem faria com que nascessem pessoas que não eram boas de cabeça, ou seja, doentes mentais. Por isso que foi muito importante para a psiquiatria todo o movimento que o Juliano Moreira fez. Vale ressaltar, gente, que o Juliano era um mestiço. Ele era filho de português branco com uma negra brasileira. Ou seja, de acordo com toda essa teoria do racismo científico, o próprio Juliano seria uma pessoa com problemas mentais. E foi por isso que ele começou até a fazer todos esses estudos para provar que, de fato, não existia esse negócio de ser inferior com ser superior que misturar com alguém com doença mental. Juliano viajou o mundo inteiro dando seminários sobre a sua descoberta e provando que, na verdade, os problemas mentais que poderiam surgir, eles vinham de outros fatores, como falta de educação ou falta de higiene. Uma coisa bem básica, mas que naquela época ninguém pensava. Era muito mais fácil botar a culpa no negro ou no indígena que teriam estragado toda a linhagem de brancos perfeitos daquela época. Mas além disso tudo, em 1900 ele foi eleito presidente honorário do 4º Congresso Internacional de Assistência a Alienados na Alemanha. Lembrando que naquela época os médicos de pessoas com doenças mentais eram, na verdade, alienistas. E os doentes mentais eram alienados, beleza? Não podem esquecer disso porque é com esses termos que tem naquela época. Em março de 1903, Juliano então foi nomeado diretor do Hospital Nacional de Alienados. Nesse meio tempo, o doutor defendeu a Lei Geral de Assistência aos Alienados. Essa lei foi sancionada um ano depois e meio que humanizou mais o tratamento que os médicos, na verdade, tinham com pessoas com doenças mentais. Com essa lei, Juliano acabou com o aprisionamento dos pacientes, mudou a estrutura física, estabeleceu novos modelos assistenciais, criou laboratórios e oficinas de trabalho,
criou a enfermaria infantil, retirou as grades das janelas das enfermarias, aboliu os coletes e camisas de forças, criou o pavilhão Seabra com oficinas para recuperação dos pacientes, implantou oficinas artísticas, instituiu a assistência familiares e inaugurou uma biblioteca com obras clássicas antigas e modernas, francesas, inglesas, alemãs e italianas. E em 1911, ele também criou o manicômio judicial. Como vocês podem ver, Juliano foi extremamente essencial na mudança de tratamento com pessoas com problemas mentais. Lembrando que muitas vezes essas pessoas eram internadas sem ter, na verdade, problema nenhum. Não podemos esquecer do racismo científico que existia na época. Ou seja, pessoas estavam sendo internadas em hospícios sem, na verdade, ter nenhum problema. Então, passava por todo aquele tratamento, que era um tratamento que era similar a um tratamento de um animal, entendeu? Era muito complicado. Então ele humanizou esse tratamento e desmistificou o fato de não, vamos lá, vamos com calma, não é assim, não vamos levar o racismo para dentro da ciência, vamos separar isso aí e botar cada um na sua caixinha, pelo amor de Deus. Basicamente foi isso que ele fez, só que mais bonito, né, gente? Eu tô aqui só falando. E não podemos esquecer também de um fato muito importante. No Brasil, como vocês sabem, a miscigenação sempre foi um problema. Então esse racismo científico também tem muito a ver com isso. Eles tentavam explicar que a miscigenação era muito ruim através desse racismo. E lógico que o Juliano, durante toda a sua vida, lutou contra isso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ele levou seus ensinamentos para todos os cantos do mundo. E isso foi de extrema importância e até hoje muito reconhecido pela ciência de todo o mundo. Mas apesar de todo o seu brilhantismo, durante toda a sua vida, Juliano lutou com um inimigo que castigou bastante ele, que foi a tuberculose. Foi ficando mais velho, infelizmente ele foi ficando mais doente ainda. Foi então que o seu médico mandou para o sanatório de Correios, na Serra de Petrópolis, onde infelizmente ele veio a falecer aos seus 61 anos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o nosso primeiro vídeo de 2021 que vai vir com muitas novidades para vocês. Então nos acompanhem e não deixe de nos seguir nas redes sociais que vão estar aqui embaixo e de se inscrever no canal. E, gente, desse vídeo eu falei de um cara extremamente maravilhoso que foi homenageado pelo Google. Então vocês têm noção do quanto maravilhoso aquele homem é. O Google ficou com Black Power, gente, pelo amor de Deus. O homem é incrível e a sua história tem que ser lembrada por muitos e muitos anos ainda. Bom, galera, é isso. A gente se vê na próxima semana. Um beijo!